Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 30 de julho. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória, nesta terça-feira, a memória de São Pedro Crisólogo. Que este grande homem, ao seu exemplo, doutor da igreja, nos ajude a valorizar de fato a palavra de Deus na nossa vida. Que possamos ler, que possamos ter contato, que possamos nos aproximar da palavra de Deus. Te convido, amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Pedro nasceu na Itália em 380 e lá faleceu em 451 depois de Cristo. Foi bispo de Ravenna e grande protetor dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por sua eloquência e pela sabedoria de sua doutrina, recebeu a alcunha, o apelido de Crisólogo, que significa palavra de ouro. O exemplo desse santo, doutor da igreja, nos incentive a valorizar a leitura assídua da palavra de Deus. Então, que não só o exemplo, que ele interceda a Deus em nosso favor, para que possamos ter esta graça da valorização da leitura assídua da palavra de Deus. Não na pretensão de decorar versículos e ficarmos repetindo como papagaio, mas que a palavra de Deus caia em nosso coração, se torne vida em nós. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, então, o próprio Senhor nos dá essa explicação, a explicação, então, do joio em meio ao trigo. Lembramos que o capítulo 13, amados irmãos e irmãs, é o capítulo das parábolas. Jesus faz o discurso em parábolas. Dos inúmeros discursos do Senhor, alguns ele dá uma explicação. Hoje é o caso, ele explica então sobre esta parábola do joio, dizendo então que a boa semente, ela é lançada, ela é semeada no campo que é o mundo por Jesus Cristo, Senhor nosso. Que o joio, esta boa semente que é lançada, é todos os que pertencem ao reino, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, aqueles que procuram estar com o Senhor constantemente, mesmo pequeninos, vão ao encontro do Senhor. O joio são os que pertencem ao maligno, os que vivem muito enraizado a esta vida e procuram fazer o mal a todo custo aos seus irmãos e irmãs. Estes foram semeados pelo próprio divisor, o diabo, Satanás. Jesus diz então sobre o fim dos tempos, a colheita, a separação entre os bons e os maus, e fala sobre o fogo que queima. Ele está falando, amados irmãos e irmãs, sobretudo aqui do fogo eterno, do inferno, a fornalha de fogo.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão no reino dos céus como o sol. Amados irmãos e irmãs, então o que o Senhor nos convida a viver? Esta graça, a graça de acolher a palavra e de viver essa palavra no mundo para que possamos ser esta boa semente a nossos irmãos e irmãs. Que a oração coleta de hoje nos ajude a intensificar ainda mais esta graça, esta oração. Ó Deus, que fizeste do bispo São Pedro Crisógono exímio pregador do vosso verbo encarnado, concedei-nos por sua prece meditar sempre no coração os mistérios da salvação e testemunhá-los fielmente em vossa vida. Que possamos testemunhá-los com a nossa vida, com o nosso coração, o Evangelho de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.